Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Boa noite. Sim. Deixa eu liberar o acesso aqui para quem... Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Deixa eu liberar aqui, tá? Vou ver aqui o chat. Pessoal, assim, ó, a aula de ontem já está disponível lá no nosso canal no YouTube, tá? Depois eu vou deixar o link ali para quem quiser assistir de novo, tá? Para poder, então, ficar por dentro aí dos assuntos aí. Quem perdeu a aula, tá? Bem tranquilo, tá? Aqui já liberei quem faltava. Beleza, então, pessoal. Tranquilos? Animados? Professor, só tira uma dúvida para mim, como é que vai funcionar as nossas avaliações? Que a gente trabalha, aí devido ao trabalho... Tá, beleza. Então, assim, ó, em relação às avaliações, a gente vai trabalhar com 3 listas de exercícios, tá? Eu vou
agora ministrar uma parte do conteúdo nas próximas aulas, e aí depois disso a gente entra com uma lista de exercícios. Eu dou ela, vocês têm 2 dias para me entregar. Depois eu dou mais uma parte do conteúdo, dou mais uma lista. Você tem 2 dias para me entregar. E assim sucessivamente, tá? Se alguém teve algum imprevisto com o trabalho, alguma coisa, a gente conversa, tenta estender um pouco os prazos aí, tá? Mas tudo sempre sendo comunicado, sendo conversado para não ter problema, tá? Mas fiquem tranquilos aí, beleza? Tá ok, obrigado por ter tirado essa dúvida. Não, tranquilo, tranquilo, qualquer coisa, tá? Vocês vão perguntando e a gente vai trocando essa ideia aí, tá? Não vai ter prova, né? Também não vai ter trabalho, vai ser só em cima de uns exercícios que a gente vai construir e depois a gente corrige em sala de aula para vocês não terem nenhum problema aí, né? Nenhuma dúvida nem nada, beleza? Vamos ver aqui o que o grupo entrou em contato aqui. Beleza, tá? Então é isso, pessoal. O que a gente tinha conversado ontem, né? Alguns conceitos básicos de eletricidade precisam ser abordados para a gente conseguir, então, entrar efetivamente na eletrônica. Então, hoje, mesmo, só os conceitos básicos de eletricidade, tá? Vou esperar aqui o colega. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim, dá para ver. Sim. Beleza, então, pessoal. Então, o negócio é o seguinte, ó. Antes da gente entrar na eletrônica, né, como eu já vinha falando, a gente tem que entender algumas coisas bem básicas, assim, tá? Como é feito, como é gerada energia elétrica, o que é uma diferença de potencial, o que é um instrumento, qual é o tipo de leitura que é feito com esse instrumento. Depois que a gente tiver, então, todos esses conhecimentos básicos aí, a gente pode entrar, então, especificamente nos componentes eletrônicos para a gente entender o funcionamento de cada um deles, tá? Então, é importante a gente ressaltar algumas coisas aqui na eletrônica básica, tá? Na eletricidade básica. Então, antes de mais nada, tá? A gente precisa entender o conceito de eletricidade, tá? A eletricidade, ela é utilizada em todas as residências, né? A maior parte da população tem acesso à energia elétrica. A energia elétrica é responsável por praticamente todos os domésticos que a gente usa em casa, que a gente tem acesso tanto à parte industrial, residencial. Eu só vou pedir para quem está com o microfone ligado para desligar, tá? Porque fica dando interferência, né, no que eu vou falando. E aí para vocês não aparece, mas para mim fica dando um eco. Tá? Então eu peço que sempre quando vocês entrem em aula, desliguem o microfone para não dar interferência com outro microfone. Quando a gente for interagir, aí vocês abrem o microfone e falam, tá? Beleza? Então, assim, pessoal, como eu já vinha falando, tá? A eletricidade está presente em tudo. No nosso dia a dia, na iluminação pública, tanto todos os eixos comerciais, industriais, residenciais, para tudo que a gente for trabalhar, sempre vai estar a eletricidade presente, tá? Mas o que gera esse fenômeno da eletricidade? O que é essa eletricidade? Ela nada mais é do que um fenômeno gerado através de um desequilíbrio, tá? Do nosso átomo. Então, nós sabemos que dentro do átomo, tá? Existem os prótons e os elétrons, tá? Os prótons são as cargas elétricas positivas e os elétrons são as cargas elétricas negativas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um material condutor, seja ele em equilíbrio, eu não tenho a geração de energia suficiente para poder gerar energia elétrica. Eu preciso gerar, tá, um desequilíbrio entre os prótons e os elétrons. A partir desse desequilíbrio, aí eu tenho uma diferença de potencial, que vai me gerar uma tensão elétrica e, consequentemente, eu vou ter, então, a circulação de uma corrente elétrica, tá? Mas aí a gente vai entendendo. A definição de tensão, e vocês vão ver daqui a pouco, é a diferença de potencial existente em Borns ou em conceitos da natureza, tá? E a gente vai entender isso, beleza? Então, no primeiro momento, vocês precisam entender, existem os prótons e existem elétrons.
eles em equilíbrio não geram nenhum tipo de energia, tá? Depois, vocês vão ver que, conforme a gente vai desequilibrando eles, eles vão gerando, então, a energia elétrica, tá? Então, né, como eu já vinha falado para vocês, né, o conceito de eletricidade, ela surge a partir de um desequilíbrio elétrico, tá? E esse desequilíbrio elétrico, ele pode ser natural, pela natureza, ou ele pode ser feito de maneira intencional. Tá? Então, vamos trabalhando isso daí, tá? Agora, a gente vai ver, então, algumas maneiras de fazer esse desequilíbrio elétrico, alguma forma da gente, então, ter essa interação, tá? Alguns dos primeiros conceitos, tá? Um dos primeiros experimentos que foram feitos foi feito através, tá, do calor, né? A gente sabe que a energia elétrica pode ser gerada através de calor, movimento, energia mecânica, energia cinética. Existem várias formas da gente gerar a energia elétrica. Uma dessas formas aí que nós temos é o calor. Então, como que alguém percebeu? Já é a terceira ou quarta notificação que eu recebo aqui do Alexson, pedindo para entrar na aula, e eu libero, eu recebo a notificação de novo. Não sei o que está vendo aqui, mas vamos tocar então, tá? Então, assim, ó, um dos primeiros experimentos que nós tivemos, tá, foi através do calor, tá? Então, o que foi feito? Foi pego um material ferroso que tinha duas hastes. Cada uma dessas hastes aí tinha um tipo de material diferente. Um deles era o ferro, o outro era o cobre, tá? Quando se aqueceu a base desse material, percebeu-se então que houve uma concentração em cada tipo de material com um tipo de carga, uma carga positiva e uma carga negativa. Então se percebeu que ao ser aquecido, o material que tinha ferro teve então um acúmulo de cargas negativas, tá? O material com cobre teve então na outra haste um acúmulo de cargas positivas. E a partir disso, então, nós tivemos a diferença de potencial, tá? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Tranquilo? Não, Beleza. de boa. Então tá. Então, né, através da definição de calor, a gente pode procurar aí em qualquer bibliografia, em qualquer livro, qualquer lugar aí, a gente vai ver então. E esse experimento tem como definição, tá, que quando o ferro ele é aquecido, há uma troca de elétrons e prótons, que causa desequilíbrio elétrico, tá? A partir desse desequilíbrio elétrico, então, eu vou ter uma diferença de potencial. Depois vai entrar nos conceitos de tensão, vocês vão entender isso de maneira mais efetiva, tá? Mas no primeiro momento é isso que vocês precisam saber, tá? Quando o material é aquecido, com dois tipos de ferros, né, com dois tipos de materiais ferrosos, nós temos, então, uma diferença de potencial com acúmulo de cargas positivas e cargas negativas. Tá? Beleza? Um segundo experimento que foi feito, então, tá? Isso daí, quando estavam elaborando os conceitos básicos de eletricidade, né, as bibliografias que nós temos, as literaturas, elas mostram, então, esse caminho que foi feito, essa trajetória, né? Primeiro, se descobriu o desequilíbrio elétrico a partir do calor, depois da luz solar e depois, sucessivamente, de várias outras formas de fazer isso, tá? Aqui, nesse caso aqui, a gente tem a luz do sol, tá? Que quando incide no material como silênio e que está preso em outra haste com outro material como ferro, a gente percebe, então, que há um acúmulo de cargas negativas no selênio e existe um acúmulo de cargas positivas no ferro. Tá? Então, essa separação de cargas, entre cargas positivas e cargas negativas, é o que nos dá, então, a possibilidade de gerar
essa energia elétrica aí, tá? Tranquilos? Então, vamos adiante aí, pessoal. Como definição, nós temos aqui, né? Os materiais separados estão em equilíbrios, mas quando entram em contato e são aquecidos pela luz do sol, eles geram eletricidade por meio de um desequilíbrio elétrico, que produz uma eletricidade de baixo nível, que serve como, por exemplo, para ligar e desligar um interruptor de poste, ou algo do gênero, tá? Então, isso vocês estão entendendo. Quando a gente fala em energia solar, é mais ou menos esse mesmo conceito que a gente está vendo. A incidência de radiação faz, então, que haja um desequilíbrio elétrico entre as moléculas, entre as moléculas do átomo, gerando, então, né, uma diferença de potencial. Com atenção, tá? Beleza? Então, vamos adiante aqui, pessoal. A gente pode ter um conceito de eletricidade através de uma ação química, tá? Então, esse conceito de eletricidade aí, quando a gente está falando, então, uma ação química, a gente pode ver esse experimento que ocorreu aqui. Então, nós temos dois tipos de tubos de ensaio, tá? E esses tubos de ensaio têm, cada um em uma haste, tá? Um tipo de material condutor. Em um deles é o chumbo e no outro lado é o cobre, tá? Esse ácido, se vocês forem fazer essas experiências aí, é muito comum se fazer na escola, tal, colocar suco de limão, tá? Com uma ponte salínea. Então, a gente percebe que há, então, um desequilíbrio elétrico e esse desequilíbrio é capaz, então, de gerar uma corrente elétrica, tá? Vocês podem estar pensando aí, relacionando como, por exemplo, pilhas, baterias, entre outros dispositivos de armazenação de energia. Vocês podem perceber, tá, pessoal, que há uma interação entre essas ações químicas no tipo de material que é submerso nela, tá? Como, por exemplo, o chumbo e o ácido, eles fazem uma reação. E essa reação, então, gera essa diferença de potencial. A ponte salínea, que fica entre um material e o outro, é o que faz, então, o elo de realimentação, tá? Se a gente colocar um multímetro ali, a gente pode perceber que vai ter, então, a geração de uma tensão elétrica que fica ali, tá? Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos adiante. Esse experimento aqui, como conceito de eletricidade, tá, pessoal? Talvez seja um dos experimentos que teve uma relevância muito grande, tá? Para os estudos específicos da eletricidade. Foi feito, então, a observação que o atrito ele é capaz de gerar um certo desequilíbrio e esse desequilíbrio gerar uma diferença de potencial. Vocês podem estar pensando aí, por exemplo, o que a gente pode fazer com atrito, tá? Quando a gente gera energia mecânica, através do tipo de escovamento, através do tipo de atrito que é feito entre as hastes do motor, a gente pode perceber que pode ser feito também esse desequilíbrio elétrico. Mas como se chegou a essa dedução? Como se chegou a essa conclusão? Através dos primeiros experimentos que nós fizemos, tá? Então, assim, ó, foi observado que uma barra de vidro, ao entrar em contato com um novelo de lã, tá? E sendo esfregado de maneira manual, e após um período de tempo, foi observado, então, que na lã houve uma concentração de cargas negativas e na barra de ferro houve, então, uma concentração de cargas positivas, tá? Então, isso daí já é o suficiente para gerar uma certa energia. O atrito em si, ele é muito caracterizado, muito vinculado, digamos assim, à energia estática, tá? O que é essa energia estática? É a energia gerada do movimento. Quem aqui nunca estava com uma camiseta que andou o dia inteiro com ela, quando tirou ela do corpo, sentiu uns estralos, né? Quem aqui nunca passou por isso? Ou até mesmo de ver faísca, né? Quem nunca viu ela brilhando no escuro depois de tirar ela? Isso acontece principalmente com blusão de lã. Exatamente. Principalmente com blusão de lã. O porquê? Porque o movimento do nosso corpo, né, no dia a dia, vai fazendo com que aquele blusão vá se movimentando
vá batendo no corpo, né, chocando, e esse choque, então, gera um desequilíbrio elétrico, fazendo uma concentração de cargas negativas na lã, né? Então, quando a gente tira o blusão, acaba, então, fazendo um certo estralo, até um faiscamento, né? Há quem veja no escuro ele brilhar, porque está fazendo, então, a descarga, né? Ela está descarregando, voltando ao equilíbrio, tá? Então, é basicamente esse o conceito. O que vocês precisam entender é que sempre as coisas querem voltar para o seu estado inicial. Então, como, por exemplo, quando a gente faz, então, a geração da energia elétrica, e quando a energia descarrega ou é utilizada em uma carga, a intenção é que ela sempre volte para a Terra, ela sempre acabe sendo descarregada. Então, voltando ao seu estado inicial, tá? Então, tudo que é carregado, em determinado período ou em determinado momento, tende a ser descarregado, tá? Mas isso aí a gente vai vendo isso daí, vai trabalhando, tá? Outro conceito de eletricidade, que nós podemos, então, gerar essa energia elétrica, tá? Através de material magnético, né? O material magnético, como o ímã, ele foi, então, descoberto na natureza, né? Então, na montanha, em algumas montanhas, foram encontrados esse tipo de material e perceberam, então, que nesse material existiam algumas propriedades bem específicas, tá? A gente pode entender nos ímãs que eles possuem ao seu redor um campo magnético, que são as chamadas linhas de força. Essas linhas de força existem algumas propriedades envolventes, tá? Então, o que acontece? O Polo Norte é sempre atraído pelo Polo Sul, tá? Mas, ao mesmo tempo, o Polo Norte repele o Polo Norte e o Polo Sul repele o Polo Sul, tá? Então, assim, ó, se a gente souber usar a intensidade dessas linhas de força para atrair ou repelir outro material ferroso, a gente pode, então, ter um movimento. E esse movimento pode gerar, então, um atrito. E esse atrito pode gerar, então, a energia elétrica, fazer todo o processo de geração. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem um motor elétrico, esse motor elétrico possui no seu núcleo material magnético que faz o torque inicial, que faz o giro, ele é feito todo através desse princípio do magnetismo. Claro que nesse caso não é o magnetismo em si, porque não é natural, mas é o eletromagnetismo, ou seja, é o magnetismo gerado através de uma ação do homem, tá? Ele é feito de maneira proposital, tá? Essa é a diferença entre o magnetismo e o eletromagnetismo, tá? Mas nesse caso aqui, foi possível, então, perceber um desequilíbrio elétrico gerado através de um material encontrado na natureza, tá? Que foram os primeiros experimentos feitos com as magnetitas. Nesse caso, não, então, né? O mundo conheceu os ímãs e as suas especificidades, tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Boa? Então, vamos. Deixa eu liberar o Thiago aqui. Então, beleza. Nesse caso aqui, tá? Falando dos conceitos de eletricidade, a gente pode ver, então, que nós temos aí um eletroímã, tá? Que é feito através do eletromagnetismo. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver, não sei se algum de vocês já fez esse tipo de experiência, tá? Mas nós podemos fazer, então, depois vocês vão entrar nos conceitos de bobina, né? Vocês vão entender o que é isso, mas a gente pode ver aqui que através de uma fonte geradora de energia, seja ela qual for, um material que não possui propriedades magnéticas pode acabar, então, sendo gerado, tá? Pode ser confeccionado. Nesse caso, o que um parafuso tem de propriedade magnética? Não tem propriedade nenhuma, tá? Parafuso, ele não consegue atrair nada. Ele pode até ser atraído por outro ímã, mas ele, sozinho, sem propriedades nenhumas, ele não consegue atrair nada ou repelir nada. Nesse caso, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica ao seu redor, através de um condutor, ele, então,
acaba aderindo a essas características magnéticas. E, nesse caso, ele acaba virando um eletroímã, tá? E isso, então, é uma propriedade eletromagnética, tá? É o conceito de eletromagnetismo. Vocês podem perceber, tá? Que na volta do nosso parafuso tem, então, todo o enrolamento feito com um material condutor. Esse material condutor, ele está fazendo papel, então, tá? Com um conjunto de espiras, ele está se transformando em uma bobina, tá? Essa bobina, então, que dá essas características. Por quê? Pela definição que nós temos, então. Todo material elétrico percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor, tá? Vocês precisam saber isso. Depois disso, vocês vão conseguir entender, então, como funciona o giro de um motor, como funciona um ímã magnético industrial. Vocês vão entender todos esses conceitos, tá? Mas, para isso, a gente precisa vir desde o básico, ver todas as propriedades, entender o que são desequilíbrios elétricos, para a gente poder, então, ir adiante. Beleza? O que vocês me dizem aí, pessoal? Algum de vocês já teve contato com eletroímã? Eu nunca tive contato. Nunca tiveram contato? Não, eu, Diego, nunca tive. Nunca trabalhou com um motor? Nunca viu um motor funcionar? Já vi os eletricistas ligando o motor lá, mas eu nunca cheguei a mexer assim, sabe? Só olhei, só. Bom, mas tu teve junto lá, tu teve contato, né? Tu acabou vendo, né? De certa forma. Então, esses fenômenos que nós temos aí, esses conceitos, quando vocês trabalham na indústria, eles vão ser a porta de entrada para a gente poder entender, para a gente visualizar, para a gente, então, ilustrar os exemplos que a gente vai dando, que a gente vai conversando, tá? Mas é basicamente isso. Essas características magnéticas aí, a gente pode perceber que elas são identificadas até através com instrumentos como, por exemplo, uma bússola, né? Nunca vocês ouviram falar que existe um norte magnético e que a bússola sempre vai apontando para o norte, a gente consegue ter as coordenadas, elas também entram em contato, né, com tudo isso que a gente está conversando aqui. A gente sabe que através dessas coordenadas de norte, sul, leste, oeste, a gente tem, então, algumas posições específicas que a gente consegue ir através, através dessas coordenadas para o ponto onde a gente quer chegar. Isso se dá pelo campo magnético que nós temos, né, na própria Terra, né, porque a eletricidade está em tudo. Então, nós temos um polo norte magnético, um polo sul, e a gente consegue se guiar, então, né, através dessas linhas de forças que são cotidianamente, que estão na nossa vida, né? Porque, na verdade, a eletricidade está em tudo, em tudo. Onde tem um átomo, tem eletricidade. A gente só tem que dar um jeito de gerar um desequilíbrio nele. Se gerou esse desequilíbrio, beleza, a gente tem eletricidade. Tá? É isso que vocês precisam entender, precisam enxergar para a gente poder entender o resto que está por vir. Tá? Aqui que a gente estava falando, né, dos conceitos de eletricidade, né, do nosso motor elétrico, e a gente pode ver aqui, então, tá? Através do eletromagnetismo, nós conseguimos fazer o giro no nosso eixo. Esse giro, então, consegue se movimentar por um processo, então, de atração magnética. Então, esse eixo, ele vai para o sul, que vai para o norte, que vai para o sul, que vai para o norte. A gente pode ter até situações onde temos motores de 4 polos, por exemplo, que ele vai de sul para norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, que vai sendo feito um arranjo, de maneira espiral, para a gente poder, então, ter essa movimentação, esse sentido de giro, tá? Então, é um exemplo clássico de funcionamento de eletromagnetismo. Ele está presente sempre na nossa vida, na indústria, em todos os lugares que a gente vai, e é um motor que é feito basicamente com esse princípio aí que a gente está falando. Aqueles motorzinhos de brinquedo é igual aqueles de 12 volts, é igual esse da imagem aí, os ímãs dele. Exatamente. O que difere... Motor gerador, professor? Oi?
um gerador. No meu trabalho aqui, por exemplo, a gente tem um motor que ele toca um gerador e nos dá energia para a nossa embarcação. No caso, Tá. a gente libera 220 volts. É isso aí? Tá, o que acontece na tua situação? Na tua situação, tu tem um motor a combustão, tá? Que não vai ser, ele não vai gerar energia elétrica através da eletricidade. Ele faz o processo de combustão, transforma a energia do combustível em energia mecânica. Essa energia mecânica gera, né, no seu interior um giro, que esse giro faz um atrito, esse atrito gera uma energia elétrica. Tá? Então, tu está transformando energia combustível em energia mecânica e energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então, é esse o princípio de funcionamento no caso da embarcação. Quando a gente está falando aqui no motor elétrico, ele pega energia elétrica, faz o giro através do magnetismo e transforma essa energia elétrica em energia mecânica. O processo é inverso. Vocês entendem? Eu consigo gerar, através da energia mecânica, energia elétrica. E, através da energia elétrica, energia mecânica. Vai depender da situação que eu estou trabalhando. Tá? Vocês entendem? Entenderam o que eu falei? Entendi. Lá na empresa a gente tem esteira, ela, com a ajuda de uma chave reversora, ela funciona tanto para frente como para trás. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que tu quer falar? O que acontece? Na esteira, né, que tu está falando, tu vai trabalhar com uma chave reversora, tá, tu vai inverter o sentido de giro. Ela vai tanto para um lado quanto para o outro. Só que nesse caso aí, tu está transformando energia elétrica em energia mecânica. Tá? É isso que eu preciso que vocês entendam. Tá? Tanto através da energia... Para que tu precisa de energia mecânica? Para levantar uma caixa, para levar um produto, para levantar uma esteira, um guindaste, para mecânica, para força. Transformou energia elétrica para fazer uma determinada função. Mas, na etapa de geração, tu consegue também pegar energia mecânica e transformar em energia elétrica, tá? Através desses conceitos que a gente está falando, através de um atrito, através de um aquecimento, através de uma turbina que é gerada, sempre através desse mesmo processo, transformando energia mecânica em energia elétrica. Beleza? Beleza. Bom, professor, então, nesse caso aí, então, nesse conceito, a gente usa o eletromagnetismo para gerar uma energia mecânica, é isso? Então, tu usa quando o magnetismo, no caso, o exemplo que tu usou do ímã, né? Usa um ímã que ele atrai como ele retrai, né? Para gerar uma energia, é isso? Isso. Quando a gente trabalha com motor elétrico, sempre o motor elétrico vai querer gerar uma energia mecânica. Sempre. Tá? Tu não vai pegar um motor elétrico para deixar ele ligado sem nada. Né? Ou ele vai ser um esmeril, ou ele vai ser um elevador, ou ele vai ser para alguma coisa. Né? Tu compra um motor, tu dimensiona ele para trabalhar em uma determinada função. E dentro do motor, o que faz esse giro que transforma a energia mecânica é através do magnetismo, ou eletromagnetismo nesse caso, porque ele não é natural, ele está sendo forjado por uma corrente que eu pré-dimensionei. Tá? É basicamente isso que a gente está trabalhando para vocês entenderem. Tá? Mas o alternador de carro, ele não é um exemplo disso? Ele pega a energia mecânica do carro, da rotação e transforma em energia. Exatamente, é um exemplo. Tá? Dependendo da situação, vocês podem usar como exemplo até um dínamo, vocês podem usar, tu está gerando, através daquela energia ali, uma pequena corrente, uma parte dela está sendo abastecida a bateria, né? Está sendo convertida para contínua e depois vocês estão utilizando ela para fazer a alimentação. Só que uma coisa que vocês precisam entender, tá? E que depois a gente vai falar bem especificamente sobre isso, que existem dois tipos de corrente. Existe a corrente alternada e a corrente contínua. A alternada é aquela que a gente não consegue armazenar. É aquela que a gente tem que usar sem armazenar, como, por exemplo, as tomadas que nós temos na nossa residência, entre outras fontes de energia. A corrente contínua é aquela que a gente tem em pilhas, baterias, em capacitores.
sempre a contínua. Qual é a diferença de contínua para alternada? É que na alternada a gente tem uma frequência de 50, 60 Hz e na contínua a nossa frequência é igual a zero. A gente não tem frequência, tá? É basicamente essa a diferença. Beleza? Mas depois a gente vai ver gráficos, a gente vai conversar bastante, vocês vão entender esse conceito aí. Se vocês usarem lá o nosso multímetro analógico, se vocês usarem aí qualquer instrumento de medição, vocês vão ver que tem uma escala, tá? Geralmente tem VCC e VCA, que é tensão em corrente contínua ou tensão em corrente alternada, tá? Mas vocês podem ter outras nomenclaturas, mas sempre remetendo a alternada e a contínua, tá? Nesse caso aqui, do nosso motor, a gente está... Pode falar. Pode falar. Não? Então é isso que a gente está falando. Nesse motor aqui, que a gente está trabalhando, então, com corrente alternada, tá? Mas aí vamos trabalhando para a gente poder entender isso melhor, tá? Então, eu estou falando, tá? Aqui tem todo um roteiro que mostra, basicamente, os tipos de energia que a gente tem, tá? A gente tem o eletromagnetismo, que pode gerar magnetismo, que pode ser feito através de um ímã, pode ser permanente ou eletroímã. Permanente é o que a gente encontra na natureza. Eletroímã é aquele que a gente forja, tá? Os materiais que podem participar aí na criação de ímã permanente pode ser o ferro, o níquel, o cromo. A gente tem também, na eletricidade, a eletroestática e a eletrodinâmica, tá? A eletroestática é quando a gente fala, então, de fenômenos da natureza, como raios e faíscas. Na eletroestática, a gente pode ter uma alta voltagem ou uma baixa voltagem. Isso, consequentemente, vai ser assim, proporcional a uma corrente. Pode ser uma alta corrente ou uma baixa corrente. Na eletricidade, tá? Quando a gente está falando em eletrodinâmica, a gente pode ter também na eletrodinâmica um eletroímã, que é forçado através do movimento. A gente pode alimentar aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, também carros, trens elétricos, entre outras situações. E nessa situação, tá? A gente pode ter também uma alta voltagem e uma baixa corrente, ou uma alta corrente e uma baixa voltagem, tá? Não também, tá? Que para finalizar aqui, a gente poder ver também que o eletroímã, ele pode gerar uma corrente elétrica pela diferença de potencial que ele vai gerando, que ele vai tendo a partir do giro, tá? Do torque inicial. Beleza? Falei muito rápido? Às vezes eu atropelo, acabo falando muito rápido e o pessoal pede, vai mais devagar, vai mais na manhã, né? Se eu estiver atropelando muito, vocês podem falar aí que a gente volta, retoma, tá? Não tem problema nenhum. Conseguiram entender? Só? Não estão aí? Por enquanto, sim. Por enquanto tá de boa. Não, fiquem tranquilos que a gente vai com calminha, a gente consegue ver tudo bem, bem tranquilo, tá? Vamos ver aqui no chat o que vocês estão falando. Se alguém perguntou alguma coisa, sim, sim, sim. Tá. Enquanto tiver sim, 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 tá bom. É porque geral tinha desligado o microfone aí até ligar para te responder. Não, sim, não, beleza. Então tá, pessoal. Essas classificações aqui, esses são os ramos, tá? Entre magnetismo e eletromagnetismo que a gente tem. Falando então sobre os conceitos de geração de energia elétrica, a gente sabe que a gente tem então o hidrelétrica, tá? Que são a maior parte da energia do nosso país, ela está detida então em sistemas hidrelétricos, tá? E esse sistema hidrelétrico, ele é feito através desse mesmo princípio. Vocês podem ver, né, que é feito através da água, né, através de algumas barreiras, algumas barragens. E o que essa barragem de fato está fazendo? Ela está gerando, então, tá, através de uma energia mecânica, do movimento das águas, a gente consegue, então, gerar uma turbina, e essa turbina, então, vai acabar fazendo um processo de atrito. Esse processo de atrito vai gerar uma energia elétrica, e depois vai ser transmitida, então, para outros ramos, para outros locais, que a gente vai acabar distribuindo, rebaixando e utilizando nas nossas residências, tá? Mas o que ela está fazendo? Ela está pegando energia do ambiente, do meio ambiente, que é a água,
essa água está girando uma turbina que faz o atrito, causa o desequilíbrio, esse desequilíbrio gera energia, essa energia é transmitida, tá? Basicamente em todas essas etapas aí, beleza? Tranquilos? Vocês podem ver, né, que hoje, basicamente, no nosso país, existem algumas termoelétricas, mas o sistema hidrelétrico ainda é o sistema mais utilizado. Por quê? Porque ele tem alguns impactos ambientais, não posso dizer que não, mas perto das termoelétricas, ele ainda é o sistema que menos polui, tá? Claro que se a gente entrar em outros sistemas aí, como sistemas nucleares e tal, aí a gente tem uma certa energia de forma mais limpa. Mas é um sistema que ainda não é muito adotado em muitos países pelos seus riscos, né? Pelos acidentes históricos que nós tivemos aí. Então, existem países que optaram por não ter esse tipo de tecnologia, tá? E mais limpo que hidroelétrica ainda é Maremotriz. eólica, né? Eólica, né? Sim, sim, sim. Só que a eólica ainda pode causar impactos ambientais, como rotas de pássaros migratórias, entre outros processos. A nuclear não causa ainda nenhum impacto. Tá? Ele não, nem a quantidade de água gerada para resfriar o núcleo de uma empresa nuclear, ele não causa 1/3 do impacto que pode ser gerado na hidrelétrica. Mas, porque o que acontece? Para gerar energia eólica, a gente precisa de vento. Onde tem vento, tem uma probabilidade muito grande dentro da biologia de existir uma rota migratória de pássaros, tá? Dependendo da espécie de pássaros, pode causar um impacto ecológico aí, né? Então, a energia eólica ainda tem esse pequeníssimo impacto que pode gerar. A nuclear não tem nenhum. E a maré motriz ainda tem uma certa vantagem em cima da nuclear, porque ela ainda não pode causar nenhum impacto muito relevante, né? Não existe um acidente que possa ser gerado através da energia maremotriz que acabe trazendo uma tragédia aí, que nem os impactos nucleares que a gente conhece. Mas ela tem uma certa relevância em termos de grandes quantidades de energias que podem ser geradas por ela, né? Por exemplo, Portugal mesmo é um país pioneiro no mundo que tem uma certa estação, que nessa estação tem, então, algumas embarcações, né? Alguns certos tipos agora, submarinos, essa é a palavra. Submarinos que acabam fazendo parte de uma estação e, através do movimento das ondas, é gerado esse atrito, que é 100% natural, não causa impacto nenhum, mas tem um elevadíssimo custo de manutenção e de manter, né? Não é assim, ele tem uma probabilidade muito grande de dar problema e acabar tendo danos ao equipamento, tendo alguns problemas de oxidação, né? Que isso é muito complicado aí, né? Quem trabalha com navio sabe que ele precisa de manutenção constantemente, tá? Por vários processos aí, né? Para ele ficar sempre exposto a intempéries, né? Então, isso daí também se remete à energia maremotriz, tá? Porque ela precisa de uma manutenção muito grande para acabar funcionando, beleza? Então, vamos adiante aí. Nós temos também aqui as termoelétricas, né? Que as termoelétricas são feitas, então, são com o seu projeto interno, através da queima do material, né? Como, por exemplo, carvão mineral e carvão vegetal, tá? A gente sabe que o processo, teoricamente, ele é para queimar carvão mineral, tá? Mas a gente sabe que ele usa muito carvão vegetal, tá? Então, nesse processo aí, há um grande desmatamento, a região que acaba sendo desmatada acaba tendo impactos ecológicos muito grandes, mas, consequentemente, ele tem uma certa satisfação em geração de energia. Ele é um processo muito, vamos dizer, eficaz, tá? Ele acaba tendo um grande ganho de energia. O problema é que os impactos são muito grandes, né? Então, por isso, existem alguns acordos que restringem alguns países a utilizar apenas uma certa porcentagem da energia produzida no país através da termoelétrica, né? Isso é regulamentado, é regido. Existe
várias normas que fazem essa regulamentação, então os países eles não são livres o suficiente para poder colocar o número que eles quiserem de energia de usinas termoelétricas, né? Mas como é feito esse processo, então, né? O que acontece? A gente tem uma caldeira central que é aquecida até ela passar do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso. Esse acúmulo de gases na bobina faz com que ela acabe fazendo um giro. Esse giro acaba fazendo um certo atrito. Esse atrito faz, então, o desequilíbrio das cargas elétricas existentes no átomo, e isso acaba, então, entrando para a etapa de geração. Depois, né, de ser criada essa energia, ela vai, então, ser simplesmente transmitida, tá? Na verdade, ela não é criada, né? Ela é transformada. Tu simplesmente fez, então, o desequilíbrio das partículas, né? Quando a gente fala em criar energia, é um termo completamente errôneo, né? Porque nada se cria, nada na natureza. Ela simplesmente se transforma, né? Então, a gente pega uma energia inicial, que está em equilíbrio, desequilibra ela e acaba usando ela através da eletricidade. Depois que essa água entra na turbina, faz o processo todo de giro, ela acaba, então, resfriando, voltando para o estado líquido, onde ela volta para o aquecedor e faz todo esse processo, né? Então, existem alguns ciclos que a água acaba tomando até ela ser perdida por completo, né? Até ela ir para a atmosfera, né? Então, isso, através de uma queima de caldeira, pode ter 3, 4, 5, 6 ciclos diferentes. Esses ciclos, então, eles vão até se perder por completo aquela água, tendo que encher de novo a turbina, passar pelo processo de aquecimento, e assim é um ciclo repetitivo, né? Que vai fazendo esse giro aí. Mas o primordial, o principal que vocês precisam entender é que tudo está ligado à energia mecânica. A gente precisa da energia mecânica para quê? Para causar o desequilíbrio. Causou o desequilíbrio, há a diferença de potencial. A diferença de potencial, há a geração de energia elétrica, tá? É basicamente isso que vocês precisam saber. Se essa energia elétrica vai ser feita de forma manual, essa energia mecânica, desculpe, vai ser feita de forma manual, vai ser feita através de uma fonte que é feita através de queima de combustível, queima de material mineral, material orgânico, não importa, mas é feita inicialmente a geração através da energia mecânica, tá? Por mais que depois a energia elétrica vá ser utilizada para fazer alguma função que precise de energia mecânica, ela inicialmente foi gerada pela energia mecânica em alguns pontos, tá? A não ser essas outras situações que a gente falou, energia solar, energia, né, de algumas outras situações. A eólica nada mais é também do que a geração de energia elétrica através da energia mecânica. O giro das hélices é uma energia mecânica, né? Ela vai girando as hélices até que tem alguns motores que têm alguns sentidos de escovas. Essas escovas, então, vão atritando uma com as outras, gerando, então, essa energia aí que a gente vai utilizar nas nossas residências, tá? Vamos dar. Então, as etapas, tá, dos ciclos, aqui faltou falar da energia eólica, né? Não tinha um slide, mas eu falei um pouquinho. Depois a gente vai entender um pouco melhor, tá? Aqui a gente precisa entender, a figura não ficou muito boa, tá? Mas a gente tem alguns ciclos básicos até chegar a energia na nossa residência. O primeiro deles é a geração de energia, que é feito, então, através das usinas elétrica, termoelétrica, as usinas hidrelétricas, as usinas eólicas, as usinas nucleares, as usinas solares, né, que hoje a gente sabe que existem muitas usinas solares, né? E depois disso, elas são levadas até uma subestação elevadora. Tá? O que é uma subestação elevadora? São subestações que pegam essa energia no estado inicial, acabam passando por um processo, tá, de transformação, através de transformadores, que depois a gente vai entender o que são os transformadores e como eles funcionam, e depois disso, elas passam para a etapa de transmissão. Tá? Na etapa de transmissão, elas vão para estações abaixadoras, tá? Depois disso, elas são distribuídas por regiões e na região que ela é distribuída ainda existem também alguns transformadores que podem fazer a elevação ou o rebaixamento para ser utilizado nas nossas residências, né? Então, até chegar ao 220 ou 127 na nossa residência,
a gente tem, então, todo esse processo de geração, elevação, distribuição, abaixamento e depois utilização. Tá? Então, são todos esses processos aí, os ciclos que nós temos para utilizar a energia como da maneira que ela chega na nossa residência. Tá? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? De boa? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Para mim tá de boa também. Beleza, então, pessoal. Então, falando aqui um pouquinho de cada ciclo, né, pelas descrições, pelas definições que nós temos, tá? A geração, ela produz energia elétrica, né, usando geradores através de fontes primárias. Essas fontes primárias aí são o que a gente encontra na natureza, né, como água, calor, vento, né? Esses processos aí são os iniciais que a gente conversou que causam desequilíbrios, tá? Não que necessariamente a gente vai ter só esses três tipos, né? A gente sabe que na natureza a gente pode ter outros processos aí também que acabam gerando um certo tipo de combustível que faça essa geração de energia, mas os principais são água, calor e vento, tá? Basicamente esses três. Na transmissão, então, da energia elétrica, né? Ela é feita através de uma subestação, né? Essa subestação ela é elevadora e ela serve então para transportar grandes distâncias através de cabos nus de alumínio com uma alma de aço sustentadas por postes ou torres metálicas, tá? Por que vocês acham, tá? Que esses cabos eles são nus, eles não têm isolamento nenhum? Por que vocês me diriam? Quem se arrisca? Só. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Por que na etapa de transmissão, os cabos que transportam a corrente elétrica, a energia, são cabos nus, cabos sem isolamento? Por causa da... Não, Deve não, ser, sei lá, por causa da alta tensão. Por causa da alta temperatura, tá? É a temperatura que ela é feita a transmissão, nenhum tipo de isolamento acaba aguentando, tá? Então, por que esses cabos eles são de alumínio com uma alma de aço, tá? A gente sabe que o cobre é um melhor condutor, só que para determinados níveis de tensão existe então uma geração de calor muito grande. Esse calor pode atingir o coeficiente de dilatação do cobre. Quando um metal atinge o seu coeficiente de dilatação pelo calor, ele acaba acendendo, rompendo, tá? Ele derrete. Nesse caso aqui, então, para aguentar essa alta temperatura, são confeccionados, então, cabos de alumínio que tem uma alma de aço, tá? Que tem um núcleo. E esse material, ele é, então, transportado através de torres ou postes, que são torres que podem ser de concretos, de madeira, ou até mesmo torres metálicas, tá? A gente vê muito torre metálica, né? Talvez em situações rurais aí a gente vê, então, alguns tipos de torres de madeira, né? Mas geralmente o que a gente vê aí são torres metálicas, tá? Para poder garantir que nenhum daqueles cabos acabe caindo, porque se cair ou se tocar, o estrago vai ser gigantesco, né? Então, vai ser um estrago muito grande, porque ele não tem isolamento nenhum. Então, todos esses trechos aí de linhas de transmissão são feitos através desse mesmo processo aí, tá? Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilos? Vamos adiante, então. Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos só para tomar uma aguinha? Beleza. Vamos fazer 5 minutinhos? Ok. Agora, 8 horas a gente já volta, então, tá? Tá, ok.
pessoal, estão me vendo? Sim. Todos aí, então? Sim. Beleza, então, pessoal. Então, vamos lá, tá? Vamos aqui. Vamos voltar lá. Né, como a gente vinha falando, então, pessoal, retomando aqui, tá? Quando a gente fala em geração, tá? A gente está falando, então, da produção da eletricidade através das fontes primárias, como água, calor e vento, como a gente já tinha visto, tá? Quando a gente fala, então, em transmissão de energia elétrica, tá? A gente está falando, então, que ela é gerada, e depois disso, através de cabos nus de ferro, né? Com a alma um cabo de alumínio com a alma de ferro, né? Ele é feito, então, essa transmissão aí através de torres metálicas. Tá? Falando, então, da distribuição, né, a gente consegue, então, distinguir algumas estações, tá? Estações abaixadoras, tá? E nela a energia é transmitida até o consumidor. O que a gente precisa entender aqui, pessoal, que nas instalações, nas subestações abaixadoras, é que quando ela é transmitida, para aguentar as perdas de um trajeto muito extenso, há necessidade, então, de ter uma subestação que vai acabar baixando a energia, porque ela está em altíssima tensão, tá? Então, essa tensão que chega na nossa casa, ela é uma tensão para consumo. Ela é uma tensão, ela é baixa tensão. Quando ela é transportada, ela é de alta tensão. Então, eu preciso ter uma subestação para conseguir abaixar, para a gente poder usar na nossa residência. Não que em determinadas estações aí, em alguns bairros, em algumas zonas estratégicas, a gente precise ter alguns transformadores para fazer, então, uma certa elevação. Porque nessa etapa de consumo, nessa etapa final de distribuição, digamos assim, ela tem algumas perdas, tá? Pela utilização. Porque eu vou usar um exemplo aí que vocês vão entender, tá? Quando alguém projetou uma certa demanda de energia para um bairro, ele tinha uma carga inicial, tá? Passados-se alguns anos, algum tempo, aquela região já dobrou, triplicou, quadriplicou a carga instalada. Porque a gente pode perceber que nos últimos anos nós temos muito mais equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, os nossos pais tinham, ou como os nossos avós tinham, né? Antigamente não existia forno elétrico, micro-ondas, secador de cabelo, chapinha, enfim, muitas cargas aí que antigamente a gente tinha um chuveiro elétrico, uma televisão e uma tomada e algumas lâmpadas, né? Hoje não, hoje a carga é muito maior. Então, o que se fez para conseguir suprir essa necessidade local? Se colocaram, então, algumas instalações com transformadores e elevadores que acabam garantindo que chegue a tensão que o consumidor contratou pela agência distribuidora de energia, tá? Então, é isso que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa entender para poder falar depois, futuramente, das etapas de transformação de energia. Porque nós temos um transformador, né, vários tipos de transformadores, que podem ser para baixar, para elevar, transformadores de corrente contínua, transformadores que fazem a etapa de retificação de correntes, quando a gente fala em fontes. Então, existe uma gama bem grande de trafos aí, tá? Mas, principalmente, né, nessa etapa primária, a gente precisa entender que a funcionalidade desses transformadores é fazer, então, uma elevação ou um rebaixamento, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de um rebaixamento para atender a demanda local aí dos consumidores de energia, tá? Tranquilos? Beleza? A utilização de energia elétrica, né? A utilização da energia que a gente tem, então, nas nossas residências, né? Que são as mais diversas demandas de consumo, né? O consumidor, ele acaba utilizando na sua energia para alimentar os equipamentos. E é a etapa que chega até nós, tá? Beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não? Não. Então, vamos adiante. Tá? Vamos falar um pouco, então, dos tipos de entrada que nós temos, né? Aqui em Rio Grande, né, a gente tem algumas entradas específicas, né? O nosso sistema monofásico, ele é feito através de dois condutores carregados, tá? Ele é feito através da nomenclatura de FN, né? F representando fase, N representando neutro, e nós temos, então, uma tensão de 127 volts, tá? Algumas cidades mais antigas, né, têm essa descrição de 127 volts aí, tá? Aqui, como, por exemplo, Rio Grande, Porto Alegre, em outros locais aí. E a gente pode ver também que alguns países, também, como, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda utilizam muito da energia monofásica entre fase e neutro, tá? A gente pode ver também o nosso sistema bifásico em Rio Grande, né? Que a gente conta, então, com 3 condutores, tá? 3 condutores carregados. Uma fase, um neutro e outra fase, ou 2 fases e um neutro. Por que a gente fala em 3 condutores, né? Porque por mais que a gente contrate um sistema bifásico, sempre vai vir um neutro junto, né? E para ter 220 em Rio Grande, a gente precisa de 2 fases. Tá? Então, para fazer a alimentação dos nossos equipamentos, a gente vai fazer entre fase e fase. Sempre entre fase e fase para 220, beleza? Não que quando eu contrato um sistema bifásico, eu tenho que necessariamente usar 220. Eu posso usar simplesmente o 127. Tem pessoas que optam, nas instalações elétricas prediais, fazer uma distribuição de circuitos. Eu vou usar fase 1 e fase 2 para alimentar o térreo. Vou usar fase 1 e fase neutro para alimentar, então, o segundo andar ou o terceiro andar. Aí vai do critério de cada um, tá? Mas para ter 220 em Rio Grande, a gente precisa de 2 fases, tá? A gente não tem entre fase neutra e 220. E em outras cidades já não remete a isso, tá? Então, para a gente ter, então, um sistema de 380, né, a gente precisa de 3 fases, né? Fase 1, fase 2 e fase 3. Então, quando a gente adota na nossa residência, no nosso comércio, seja lá o que for, na cidade de Rio Grande, a gente precisa, então, de 4 condutores carregados. Um neutro e mais 3 fases, tá? Então, para ter o 380, fase 1, fase 2 e fase 3. Beleza? Tranquilos? Então tá. Quando a gente entra, então, em cidades como, por exemplo, Pelotas, São José do Norte, Bagé, entre outras muitas que nós temos aqui no nosso estado, nós temos uma alimentação de 220 feita através de fase e neutro, tá? Então, entre fase e neutro, nós temos 220 volts. Se a gente for ver o sistema bifásico, então, né, nessas cidades, nós temos a tensão de 380 volts entre fase 1 e fase 2, tá? Para ter, então, essa mesclagem aí de 380, a gente pode ter, então, entre fase 1 e fase 2, fase 3 e fase 1, e fase 3 e fase 2, tá? Sempre vai ter esse mesmo 380. Tá? Beleza? Tranquilos? Então, para a gente ter a noção aqui, tá? Entre as tabelas de média tensão, alta tensão, a gente tem, então, essas nomenclaturas aqui, tá? Para utilizar, então, quando a gente está falando, então, em alta tensão, que é a AT, a gente tem uma tensão acima de 1000 volts para a corrente alternada. Quando a gente está falando em alta tensão para a corrente contínua, então essa tensão tem que ser superior a 1500 volts, tá? Quando a gente fala em baixa tensão, ou PT, como a sigla nos mostra, nós temos então que ter uma tensão que seja maior que 50 volts e menor que 1000 volts, tá? Para corrente contínua, a gente precisa ter uma tensão que seja maior que 120 volts e menor que 1500 volts, tá? Quando a gente está falando de extra baixa tensão, tá? Essa extra baixa tensão, que é dada pela sigla EBT, ela é menor que 50 volts, tá? Ou menor ou igual, né, a 50 volts, em corrente alternada, e em corrente contínua ela tem que ser menor ou igual a 120 volts. Beleza? Tranquilos? Aqui onde eu trabalho, o nosso 220 é trifásico, professor. Trifásico. Aonde tu trabalha?
Eu trabalho na Sunorte. O rebocador aqui, no caso, tem os geradores e a nossa energia é 220 trifásico. Agora mesmo a gente está atracado aqui no dique seco aqui no estaleiro Rio Grande, a gente está pegando energia de terra. Estamos recebendo 220 trifásico de terra, e o nosso gerador também gera 220 trifásico. Tá, é que na tua situação, a tua instrumentação de máquinas aí, ela é alimentada a partir de geradores. E quando a gente faz essa alimentação de geradores, dependendo dos circuitos que a gente precisa ter 3 fases, tá? Para ter uma entrada trifásica. Então, essa geração gera um equilíbrio entre as fases, tá? Entre cada uma delas, para tu poder alimentar as tuas cargas instaladas. Mas não que a distribuidora de energia vá utilizar para uso residencial ou 220 entre 3 fases. Para o consumidor, pessoa física, vai ter a tua entrada de fase neutro para 127 volts. Tá? Tu só vai ter essas excepcionalidades para alimentações que requerem uso de geradores para salas de máquinas, que é o teu caso. Entendeu? Ok. Beleza? Tranquilos? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui essa interação aí, tá? Vocês estão vendo, o que vocês estão vendo aí? Sim. A mesma página que estava antes. Tô vendo nada agora. Sumiu tudo aí, professor. Calma aí, vocês estão me escutando? Vocês estão me vendo? Agora sim. Já voltou, agora caiu. Tá, agora só um pouquinho. E, professor, depois que a aula terminar, não tem como tu colocar esse arquivo que tu está usando para aula hoje lá no grupo lá para a gente deixar salvo? Posso. Eu já ia pedir isso também. Porque o cara vai montando nossos arquivos aqui com as matérias que o cara tá tendo e tal. O da aula de ontem foi enviado. Já foi enviado lá no grupo, né? Da aula de ontem foi a apostila que ele usou, né? Eu acho. Isso. Mas essa é diferente. Essa é bom pra gente deixar salvo. Só se alguém puder Vocês conseguem pro grupo. Vocês conseguem? Porque eu troquei de celular e eu tô sem a apostila dali. Aí se vocês puderem encaminhar. Vocês conseguem ver o vídeo? O vídeo dá para ver, Sei. só tá sem áudio. Eu vi esse vídeo no YouTube, tem. Viu lá? Do botão de pulso, né? Isso. Enquanto tu pressiona o botão, ele funciona o motor, contactor ali. Então, basicamente, né, pessoal, o que a gente está tratando aqui, tá? Desse motor, a gente está fazendo um acionamento simples dele. E a intenção que eu quero mostrar para vocês é que um motor elétrico ele consegue fazer, então, esse giro, transformando energia elétrica em energia mecânica, tá? Então, depois, quando a gente entrar lá nas disciplinas de comandos, aí eu vou trabalhar bastante com vocês esses conceitos de acionamentos, inversor de frequência, soft, aí a gente vai ver todas essas parametrizações aí, tá? Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, tá? É que a gente consegue, então, fazer a alimentação desse motor, tá? E esse motor ele vai estar pronto depois para a gente utilizar onde a gente quiser fazer. Nesse exemplo aqui, a gente está fazendo o acionamento através de um botão de pulso, tá? Nesse caso aqui, ó,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá? Que é para nossa disciplina. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Então aqui, pessoal, vocês estão vendo a tela, né? Sim, sim. Sim, estamos vendo. Tá? Então aqui, ó. Ontem a gente estava falando, então... Vocês conseguem ver o mouse aí, eu mexendo? Sim. Sim. Tá? Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, um resistor, tá? Esse resistor, ele tá ligado aqui no capacitor, tá? Aqui do outro lado a gente tem um outro resistor também, tá? E aqui a gente tem uma ponte, tá? Com os diodos, tá? Aqui a gente está trabalhando numa fontezinha, que é de fonte ajustável de tensão para tensão em circuitos de corrente contínua, tá? Então, vocês veem a primeira etapa de retificação, depois a gente vai ver. Aqui o capacitor, tá? E aqui um LED para fazer indicação. Professor, o motor de bomba d'água funciona nesse mesmo sistema? Oi? Motobomba? O motor de bomba d'água funciona nesse mesmo sistema? Tu dá a partida dele nesse mesmo sistema, tá? Não, no caso, no sistema de motobomba, aí a gente trabalha com outro sisteminha aí, tá? Pode... É, porque tem alguns motores que a própria boia... A própria boia faz ele. funcionamento. A própria boia faz funcionamento. Quando ela está num nível abaixo, ele automaticamente liga o motor. E esse motor acaba trocando, né, a energia tanto de uma caixa d'água para outra, ou até do sistema direto de instalação de água, né? É feito naquele mesmo... Sim. Oi? Isso. Eu tenho um motor que funciona assim na nossa residência lá fora. Ah, show de bola. Show de bola. Aí tu tem um acionamento ali, mas o circuitinho é bem simples, né? Com uma contactora ali. Só tem que ter o sensor da bomba, né? Para poder fazer a troca de água ou acionamento, para poder encher a caixa d'água, né? Geralmente é utilizado o sistema aí quando é em poço artesiano, né? Acabou a água da caixa d'água, liga e ele transporta a água até a caixa d'água. Tá? Como funciona lá. Nesse sistema aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Ele é um sisteminha aqui, uma fontezinha, tá? E é uma fonte toda eletrônica que ela consegue ter uma variação de tensão, tá? Então, todos esses componentes aqui que a gente tá vendo, todos os componentes aqui, a gente tem a etapa de retificação, a gente tem a etapa de filtragem com capacitor, a gente tem a etapa aqui, então, com o circuito integrado que faz a regulação, tá? Então, todas essas etapas aqui, a gente vai trabalhar componente por componente para vocês entenderem, tá? Então, vai ter algumas aulas aí que eu vou fazer lá no laboratório da GP Machado para mostrar e ilustrar aí para a gente ver, fazer as medições na prática de tensão, corrente, os ganhos. Acho que fica bem legal, assim, eu acho que vocês vão acabar aprendendo bastante dessa forma, né? Porque, pelo menos, quando a gente vê a disciplina de eletrônica, tem alguns conceitos básicos aí de fonte, amplificadores utilizando transistores, fazendo acionamentos aí com 555 ou tiristores, né? Eu acho que isso daí vai acrescentar bastante aí nos nossos conhecimentos e vai dar know-how, né? Know-how, para depois a gente trabalhar, saber usar um instrumento, fazer uma leitura, até para substituir um componente que está danificado. Se tu sabe fazer a leitura, tu sabe que ele pode estar queimado, ele pode estar em aberto, e aí isso daí vai te gerar a possibilidade, então, de poder ir lá e substituir bem tranquilo, tá? Tanto eletrônica
quanto comandos elétricos são disciplinas que eu gosto bastante de trabalhar. Porque tem muita coisa legal que a gente consegue fazer, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui eu tenho vários. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui. Estão vendo? Não, tá parado na pasta, Tá onde só tem na um monte de pasta. vídeo. Tô vendo uma pasta. Não estão vendo aí? Não, Estão vendo? Não. Só a pasta. não, só tá a pasta. Espera aí, então. O que tá indo? Não tá. Acho que agora vai. Agora foi. Agora sim. Então, essa foi algumas aulas aí de instalações industriais, né? Alguns protótipos que a gente fez, né? Alguns ensaios aí. E esse tipo de motor a gente consegue fazer o acionamento dele até através de um circuito eletrônico, tá? Isso aí é bem legal da gente fazer, da gente construir. Pena a gente não tá fazendo isso de forma presencial, né? Mas eu acho que logo a gente volta presencial e a gente consegue trabalhar bem lá nos laboratórios. Os laboratórios da GP ficaram bem legais, ficaram com muita coisa. E dá da gente fazer todos esses tipos de ensaios. Partida estrela triângulo, dá para fazer muita coisa, tá? Dá para inversor de frequência, dá para fazer muita coisa legal, assim. E na parte de eletrônica, dá para a gente construir muita coisa legal também, tá? Dá para a gente construir vários tipos de fontes, vários tipos de amplificadores, sabe, acionamento através de som, através de iluminação. Tem muita coisa legal que dá para a gente trabalhar aí, né? Só que antes da gente entrar na parte legal mesmo, a gente tem que passar por essas aulas maçantes aí de teoria, de conceitos básicos, para a gente poder entender depois, para poder na prática desempenhar isso daí, né? Acho que dá para fazer algumas coisas aí bem legais aí, pessoal. Vocês conseguiram ver os vídeos? Saiu som no vídeo ou não? Muito Não. baixo. Não, Baixinho. nenhum vídeo. Muito baixo o som. Assim. Pois é, por isso que eu acabei desistindo dos vídeos, né? Porque antes eu fazia muito vídeo, mostrava e tal. Mas assim, vai ter aulas que eu vou fazer do laboratório, tá? E aí a gente vai tendo uma dinâmica juntos ali. Vai fazendo acionamento, vai desligando. Quando tu bota o vídeo, tu tem que escolher a fonte de áudio que tu quer. É que tu tá deixando a fonte de áudio como teu microfone. Não sei se tu entendeu. Ah, não sabia disso. Bota no Zoom, tu altera a fonte de áudio. Ah, eu não sabia disso. Nas configurações ali, né, Douglas? Vai em Select Microfone.
E coloca se me assistem. Se me assistem. Conseguiram escutar o som agora? Muito baixo. Muito ruim ainda. Eu escutei baixo ali, mas se tiver como mandar no grupo ali do WhatsApp também, acho que é mais fácil também pra gurizada ver, dar uma olhada. Não, beleza. Muitas dessas aí já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, tá? Pois é, eu lembrei disso agora também. Tem muita aula aí que já tá, que só entrar lá e vocês verem, tá? Vai ter as nossas também, né? Que a gente vai fazer em tempo real, um laboratório que a gente vai conversar e mostrar e tal. E eu acho que vai ser bem legal também, pessoal. Tá? Em relação às avaliações aí, vocês não se preocupem, vai ser muito tranquilo, tá? A intenção é que vocês apenas façam as listas aí, façam os exercícios. E a gente... Uma coisa que eu sempre falo para todas as minhas turmas, tá? Já é um bordão aí que a gurizada sempre me fala. Na nossa sala a gente resolve entre nós, tá? Tudo a gente resolve entre nós aí. Não se preocupem. Entrem em contato comigo, me mandem mensagem, áudio, que a gente resolve, tá? Tudo a gente resolve, tá? Fiquem tranquilos aí. Então, basicamente, por hoje, pessoal, eram esses conceitos aí que eu queria abordar com vocês, tá? Os conceitos de energia elétrica, energia mecânica, transformação de energia, distribuição, para vocês entenderem, tá? Agora, na próxima aula, então, depois a gente vai entrar em lei de Ohm, tá? E a gente vai ver esses conceitos mais específicos. Eu não vou entrar hoje para não ficar muito maçante e porque também eu não gosto de dar em aula cortada esse assunto. Se eu entrar agora, eu vou ter que parar e retomar amanhã. Então, a gente entra amanhã nisso daí, tá? E aí a gente vai conversando e vai se ajustando, tá? Espero que tenham gostado da aula aí. Amanhã, essa aula de hoje já no YouTube. E a gente vai se falando aqui, tá? Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite, tá? Chegou a fazer a chamada, professor? Ah, muito bem lembrado, tá? Muito bem lembrado. Alexson. Avner. Presente. Carlos. Presente. Cristiano. Presente. Diego. Gonçalves Martins está presente. Douglas Freitas. Presente. Felipe. Presente. Ismael. Israel está presente. O Ismael respondeu no chat ali. O Israel também. Yuri. Lucas. Aqui. Michael. Presente. Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Presente. Patrick Pereira. Presente. Thiago Borges. Eu. Thiago Oliveira. Presente. Beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos, tá? Uma boa noite. E amanhã a gente retoma, então. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.